que diz para você alguém que rompe, alguém que transgride, alguém que avança, alguém que caminha, alguém que marcha, alguém que vai além? Eu vou responder a rejeição com perseverança. Eu vou responder a rejeição continuando, caminhando e avançando. Shalom, 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 seja bem-vindo a mais uma tarde nesse repartir. Glória a Deus pela porção que Deus nos dá todos os dias para repartirmos, para derramarmos na sua vida das palavras de vida eterna. Então, seja muito bem-vindo a mais uma quarta-feira, quarta-feira que do reagir. Glória a Deus que constantemente, diariamente, todos os dias, o Espírito de Deus tem nos ensinado, nos preparado e nos habilitado para reagir, porque tudo é um aprendizado. E glória a Deus que esse Espírito maravilhoso, que é o amigo do noivo, está forjando e preparando a igreja para aprender, ter as reações. Quais reações? As reações que Ele deseja que nós venhamos a ter. Reações de homens e mulheres espirituais, sim. Nós vamos responder à essência que está dentro de nós, porque acima de qualquer coisa, nós somos espíritos. Então, como seres espirituais que nós somos, nós vamos reagir conforme a nossa essência e conforme a nossa natureza. E essa tem sido a nossa oração todos os dias, a nossa oração no início do dia, às 6 horas da manhã, quando abrimos nossos olhos, que abrimos um pouquinho antes, o Espírito de Deus já está pronto a ouvir a nossa voz, a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa fala, desejoso, na verdade, de desenvolver essa comunhão conosco, seus filhos, que fazemos parte dessa igreja universal. Então, que no início do seu dia, que ao romper dos seus olhos, que ao romper do seu espírito, pelas manhãs, você possa ter ao Espírito uma oração, ter a Cristo uma oração, ter ao Abba uma oração. Então, desenvolva isso, aprenda isso com o Espírito Santo, porque o nosso aprendizado, igreja, irmãos, você que está me ouvindo, é contínuo. O nosso aprendizado é todos os dias, desde que venhamos a nos submeter ao Espírito de Deus para esse tratamento, para esse alinhamento, para esse ajuste diário. Então, que o Espírito de Deus possa encontrar em mim e você um coração rendido, um coração quebrantado, porque a palavra de Salmos vai dizer que um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. E o Espírito de Deus nos eleva até Deus e recebe a nossa oração. Então, glória a Deus por essa quarta-feira, desse dia 4 de junho. Glória a Deus, esse 4 maravilhoso, que então é o sinal, né? O 4, do 4 de uma ocupação, norte, sul, leste, oeste. Então, que nós, como corpo de Cristo, venhamos ocupar realmente, de fato, os lugares celestiais em Cristo Jesus. Não deixe que o inimigo te tire da sua posição de estar com Cristo e em Cristo, dentro de Cristo. Paulo vai dizer que eu quero ser achado nele, escondido nas entranhas dele, e só ele me ache, ser achado nele. E não como quando Adão pecou e se escondeu. E não estava mais no lugar que Deus tinha colocado Adão. Por quê? Porque o pecado causou esse distanciamento de Adão com Deus, que passava todos os dias, na viração do dia, para aquele bate-papo maravilhoso, para aquele café maravilhoso, para aquele encontro de intimidade. O pecado distanciou Adão, então ele se esconde, ele fica com medo, ele fica temeroso, os olhos dele do entendimento humano é aberto e então ele foge. Então, que em nome de Jesus, nós venhamos, por mais que venhamos a cometer erros, que isso é compatível, né, do ser humano, mas todos os dias nos chegarmos diante dele, pedir perdão, reconciliar-se, voltar ao primeiro amor, que é a exortação de Cristo à igreja de Filadélfia. Volte ao primeiro amor. As suas obras são boas. Eu estou olhando as suas obras, eu vejo você
Eu contemplo você, igreja, eu contemplo você todos os dias, mas tem uma coisa, uma advertência. Você está deixando o primeiro amor. Você está se afastando de mim. E o amor, o que é amor? A natureza de Deus. Então, que em nome de Jesus, independente de qualquer situação, sempre tenha um coração quebrantado para se voltar ao Espírito Santo e clamar mesmo ao Senhor para voltar à sua intimidade, que é a nossa origem. Aleluia! Com essa palavra de abertura, convide alguém para ouvir essa palavra. Mande o link, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Vamos fazer a palavra do Senhor ser divulgada, ser difundida, ser conhecida em todos os lugares da terra. Hoje em dia, glória a Deus pela internet, né, que leva as nossas vozes tão longe e que o Espírito pode levar mais ainda. Mas compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Então, glória a Deus, seja bem-vindo. Primeira quarta-feira do mês. Seja bem-vindo ao junho de Tamar, aleluia, o intenso desejo da noiva rompedora, aleluia, rompedora. Olha, o que diz para você a marca de uma rompedora? O que diz para você alguém que rompe, alguém que transgride, alguém que avança, alguém que caminha, alguém que marcha, alguém que vai além? Tantas coisas nós podemos dizer de alguém que rompe, né? E nós vemos essa marca muito no ministério de Cristo, que rompia, que passava, que ia, que falava, que revelava, que anunciava, e isso nos dá o quê? Um espírito de ousadia. Então Jesus, impulsionado pelo Espírito de Deus, falava, ministrava, divulgava, anunciava, rompia com o sistema da religiosidade, com o sistema humano, o sistema da época, o sistema romano. Por quê? Porque era o próprio Deus em Cristo Jesus trazendo aquelas palavras de ousadia. E Jesus nos dá esse espírito de ousadia, de poder e de moderação. Então, abrindo essa palavra, vamos meditar um pouquinho no que é romper. Você tem sido ousado o suficiente para romper? Meu Deus, que nós viemos a romper, sabe o quê? Principalmente os céus. Como é que você vai romper os céus? Pela insistência da sua oração, pela insistência do seu clamor, pela insistência da sua voz, pela insistência da sua frequência, pela insistência da sua intensidade, que tem intencionalidade para romper mesmo, porque a palavra diz que o reino dos céus é tomado, sim, à força. Nós temos que romper. Nós vemos Jesus, Deus falando para Josué: esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, avance, não se intimide. Nós vemos Paulo falando para Timóteo: Timóteo, não seja tímido, Timóteo, porque o seu ministério foi aprovado na imposição de mãos. Eu conheci a sua família, eu conheci o seu cenário de vivência, e eu te digo, Timóteo, não seja tímido, mas seja desbravador, seja aquele que vai além. Deus fala para Gideão: Gideão, ser valente, vá, Gideão, na tua força, eu sou contigo. Deus falou também através de Samuel para Saul: seja valente, eu te escolhi. E Moisés, né, que falava: eu não sei falar, como é que eu vou falar esse povo, voltar para o Egito, depois de tudo que eu fiz? Deus fala: vai, Moisés, eu serei a tua boca, eu serei contigo. Então não há desculpa quando Deus nos envia, quando Deus nos pede para ser desbravadores e sermos rompedores em nome de Jesus. Seja esse rompedor, essa rompedora. Então nós estamos na semana do rompimento da solidão, perseverança que responde à rejeição. Eu vou responder à rejeição com perseverança. Eu vou responder à rejeição continuando, caminhando e avançando. Com o que também? Com duplos frutos plenos de significado, aleluia. Foi o que saiu do ventre de Tamar. A honra foi duplicada em Tamar. Por quê? Porque ela vivia um cenário de morte e de vergonha. E se você meditar lá no capítulo 38 de Gênesis, você vai ver a história então de Tamar, né? 38 de Gênesis vai falar de Judá e Tamar. Eu quero ler para você alguns versículos que falam então da história de Tamar. Eu achei tão interessante aqui Gênesis, né? Tá falando da história de José, aí entra Judá e Tamar, volta para a história de José. Meu Deus do céu, como Deus tem os seus arranjos de incluir no seu plano,
incluir nos seus projetos quem ele quer. E ele inclui Tamar. Aleluia. Glória a Deus. E vai dizer assim, ó. Versículo 8. Disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre com o dever do levirato e gera descendência para teu irmão. Só abrindo um parênteses aqui, a lei do levirato, a lei do levirato é aquele que quando, no contexto bíblico, o casamento do levirato era um costume antigo em que, se um homem morresse sem filhos, seu irmão mais novo deveria casar-se com a viúva e gerar descendência em nome do falecido. Essa prática visava garantir, então, a continuidade da linhagem e a proteção da viúva. Embora incomum nos tempos modernos, o conceito levirato ainda é relevante para entendermos a cultura e os costumes dos tempos bíblicos. Então, teria que ser cumprida a lei do levirato. E o irmão do falecido não queria, porque falou, nossa, eu vou ter que dar essa linhagem para o meu irmão falecido, o filho não vai ser meu, vai ser considerado como do falecido. Então, isso era a lei do levirato. Só trazendo para você o cenário da época que nós estamos aprendendo, né? Gera a descendência do seu irmão. Onã, porém, sabia que a semente não seria dele. E sempre que se unia à mulher do seu irmão, que era Tamar, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o fez morrer. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece como viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois ele pensava, para que não morra também este como seus irmãos. Tamar se foi residindo na casa do seu pai. Olha a situação de Tamar. Tamar, a primeira mulher da genealogia de Jesus. Estamos falando da primeira, daquela que daria, então, depois viria, né, Batseba, Raabe, Ruth e Maria, mas Tamar foi a primeira mulher que Deus escolheu o ventre para gerar. E ela viveu aquela situação. Um filho era malvado, a Bíblia diz que o primeiro filho de Judá era perverso, não menciona bem que tipo de perversidade, mas quando a Bíblia menciona perverso e que o próprio Deus o matou, realmente deveria haver muito sangue na mão dele. E Tamar com certeza sofria na mão desse filho. Aí Deus o mata. Aí Judá fala, agora você deite-se com a viúva para fazer descendência. E aquele segundo também não queria fazer descendência e desprezava a semente, jogava a semente, ou seja, Tamar não recebeu a semente. Tamar tinha um ventre frutífero, mas que lhe foi negado a semente, foi negado o direito de frutificar, foi negado o desejo de ser mãe, foi negado a sua essência de vitalidade para produzir. Olha o sofrimento que Tamar passou, né? E depois Judá enganou e mentiu Tamar, falando que tinha um terceiro filho, mas ele era novo ainda. Então ele falou, quando ele crescer, eu te chamo para gerar descendência. Só que Judá esqueceu-se de Tamar. Tamar foi para casa da sua humilhação, foi para casa envergonhada, sem poder gerar, voltou então levando o quê? A vergonha, o cenário de morte. Judá assim, dizendo, né, entre linhas, essa mulher é matadora de homens, vai matar o meu terceiro filho. E Tamar, sem culpa nenhuma, na sua inocência, na sua ingenuidade, volta então para a casa do seu pai, levando vergonha, levando frustração, levando decepção. Meu Deus, quantas coisas que Tamar leva no seu espírito, leva dentro dela quando ela tem que voltar sem descendência, sem filhos e sem marido. Olha a vergonha, olha o cenário. E o que acontece? Deus entra na vida de Tamar, Deus entra no cenário de Tamar, porque a palavra vai nos dizer aqui no contexto do que nós estamos lendo para você, que Deus é aquele que justifica, Deus é aquele que olha para a viúva, Deus é aquele que vai honrar. Aqui vai dizer assim, o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Provérbios
15, 25. O Senhor observou tudo isso, indignou-se com a falta de justiça, a mentira, tanto engano, e nós vemos o cenário de hoje. Ele viu que não havia ninguém. A palavra vai dizer desse Deus de justiça. Meu Deus, eu quero ler para você aqui. A palavra de Deus vai dizer aqui que em Isaías, né? Isaías vai dizer assim, ó. Assim a justiça retrocede, a sabedoria fica longe, porquanto a verdade tombou na praça e a honestidade não consegue mais entrar na cidade, não mais se encontra retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima do roubo e violência. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se que ninguém tivesse coragem de interferir e fazer o que é certo. Então o Senhor usou o seu próprio braço. Olha aqui, Deus se levantando para justificar e honrar Tamar. Por quê? Porque Deus tinha um projeto de frutificação na primeira mulher que faria parte da genealogia, de onde Jesus viria. Olha como o plano de Deus é maior. E quando ela estava injustiçada, a palavra diz que Deus é aquele que vinga. A palavra diz, deixai a ira, abandone o furor. Eu farei justiça, eu vou vingar os inimigos. Quantas vezes, né, nós vivemos no cenário de injustiça e clamamos a quem pode fazer justiça, porque na terra não há justiça. Aqui como Isaías eu li para você. Então, Deus usou o seu próprio braço para trazer-lhe livramento, a sua retidão como apoio, a sua justiça como coroa contra os ataques. Colocou na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança, envolveu-se de zelo como uma capa. Ele retribuirá conforme as obras de cada um, aos seus inimigos, aos seus adversários, a devida recompensa, as ilhas, a merecida retribuição dos seus feitos. Por quê? Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre. E mais, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aleluia. Então, Tamar, o que acontece? Ela começa então, vai na sua casa da sua vergonha, volta para sua casa e ali o que ela faz? Ela começa a ter estratégias. Estratégias, por quê? Porque a mulher, Deus formou a mulher dos ossos, pegou o osso da costela de Adão e com aquele osso formou a mulher pela palavra da sua boca. Ou seja, a estrutura, Deus foi estruturando os ossos, é sinal de estrutura. Então aquela que foi forjada com as mãos de Deus e Deus foi estruturando, Deus também dá o quê? Estratégias. Estratégia, o que é estratégia? É o plano de ação para atingir os objetivos, é elaborar a execução de um plano traçado, é elaborar. E estrutura é o quê? É o modo como se organiza para implementar o quê? As estratégias. Então as estratégias têm como objetivo que é algo que vai ser alcançado e a estrutura como algo que já está organizado. Aleluia. Então, Tamar, ela volta para a sua casa, ela começa a ter estratégias. Por quê? Porque ela vai romper, ela persegue a semente, ela deseja a semente, ela busca com a sua própria vida a semente. E ali ela elabora um plano que Judá não sabe ali do plano de Batseba, mas o que ela faz? Ela se veste então de prostituta cultual e ali ela fica esperando o seu sogro passar. A fonte da semente estava em Judá e ela então vai até a fonte. E quando nós vamos até a fonte, não nos será negado a semente. O Senhor vai nos dar a semente. Por quê? Porque o nosso ventre foi feito para receber uma semente. E aquele que projetou todas as coisas não nos dará a semente para gerarmos. Aquele que projetou, arquitetou e planejou não nos dará a semente para frutificarmos para ele como igreja. Aleluia. Aqui fala assim, ó. Então tirou as vestes da sua viuvez, cobriu-se como um véu, disfarçou-se e sentou-se. A entrada da onde? A entrada das fontes.
Olha aqui, ela foi direto à fonte, ela ficou sentada na fonte, ela descansou ali na fonte, porque é na fonte que nós vamos encontrar descanso, é na fonte de água viva que a ovelha encontra descanso. Salmo 23 vai dizer: releva-me, refrigera a minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas, me leva com o seu cajado. E Tamar foi sentar-se nas fontes, na origem da semente que ela iria extrair, cobriu-se com o véu, disfarçou, e ali no caminho de Tímina, e pois via que Selá já era homem, ainda não lhe tinha sido dado em casamento, e ela vai. Judá, ao vê-la, pensou que era uma meretriz, pois ela havia coberto o rosto, e ali ela tem então, ela tem relações com Judá e ela engravida. E o que ela pede? Sinais. Ela pede o anel, ela pede o selo, ela pede o cajado. Ou seja, ela estava elaborando tudo aquilo porque ela sabia que ela estava arriscando a sua vida. Ela sabia que se ela não tivesse aqueles elementos, ela seria morta, porque Judá, quando soube que ela estava grávida, mandou que a queimasse, porque ela estava contradizendo todas as coisas, ou seja, ela realmente vai contra tudo e contra todos para romper, para gerar, ela vai, porque o Senhor é aquele que estava elaborando esse projeto, né? Então aqui no versículo 21, perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que estava no caminho perto das duas fontes? Olha onde ela estava. Se não bastava uma, ela estava bebendo das duas fontes, e ela bebeu, e ela extraiu, e ela gerou, porque Deus deu graça para Tamar romper. Sabe por que Deus deu graça para Tamar romper? Porque não estava dizendo só sobre Tamar, Deus não estava tramando só para que ela gerasse, mas Deus estava movendo um evento para que tudo acontecesse. Aleluia. Deus visava proteger e executar a sua palavra para se cumprir, olhando que para Cristo. Deus, em seu propósito e desígnio totalmente abrangentes, visou algo muito maior, além de um cenário, de uma vida, de um cenário de Tamar, de dor, de morte, sofrimento. Deus estava além daquele cenário. Deus não estava só vendo aquela situação isolada do desejo de romper, mas Deus visava cumprir a sua palavra para cumprir. O que estava apontando o início do ventre de Tamar para gerar? Estava avisando que Cristo viria trazer a redenção. Viria o Salvador da raiz de Judá, o leão da tribo de Judá, viria trazer a salvação e redenção de toda a humanidade, revertendo em Jesus toda a trajetória de erro e de pecado do primeiro Adão. Deus não estava só abençoando Tamar, Deus estava movendo um cenário onde ela foi a primeiro ventre, depois veio todas as mulheres até chegar em Maria. Um plano maior, um plano de amor, um plano onde Jesus viria de toda aqueles ventres daquelas mulheres. Então, em nome de Jesus, que você possa romper e visar o plano, a obra de Deus, que não fala só sobre mim, ele fala sobre ele, é a respeito dele, é tudo para ele. Estamos envolvidos no seu projeto de amor, para que a obra aconteça, porque a visão dele é limitada e ampla, e todas as coisas vai contribuir para o seu propósito, para o seu desígnio, para a sua vontade, para a sua suprema, soberana vontade de fazer em nós elementos que vai fazer essa trama toda e o plano dele ser executado. Deus te abençoe e te guarde. Fique com essas palavras. O Senhor seja com o seu espírito e nos vemos em outros repartis. Nos vemos em outros repartir. Shalom, shalom, shalom. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia abençoado, por mais esse tempo. Que o Senhor mesmo venha nesse dia nos iluminar, nos aquecer com o teu Santo Espírito, porque o teu Espírito é aquele que nos revigora, que nos aquece, nos restabelece, nos lidera e nos tira de todo pensamento torpe, de toda opressão do maligno, nos eleve mesmo, nos faz habitar nas regiões celestiais, habitar nas alturas com o Senhor. Os nossos pensamentos são elevados, o nosso coração não fica naufragando nas sentenças da nossa carne, da nossa alma, mas está
mas deve ficar elevado sobre todas as situações do inimigo, toda raiva, toda ansiedade, toda indignação, toda insatisfação, toda discórdia. Que nós possamos mesmo, Senhor, abrir espaço para que Teu Espírito nos lidere nesse tempo. Jesus, é que eu peço. Eu glorifico o Senhor porque o Senhor sempre está nos sustentando e não só isso, mas nos resgatando dos nossos muitos pecados, Deus, dos nossos pensamentos vãos, da nosso andar às vezes vago, nas nossas inutilidades, Deus. O Senhor não nos deixa desamparados e não nos deixa sozinhos. Quando nós estamos nos desviando, o Senhor está sempre nos chamando para Ti novamente, para nos arrepender, para retornar para o lugar da onde nós não deveríamos estar nos distanciando, porque o Senhor mesmo trouxe uma palavra para Adão, humanidade, e perguntou depois que o fruto havia sido comido, que não deveria ter sido comido, o mandamento foi quebrado, que não deveria ser quebrado, porque houve mesmo um distanciamento e o Senhor perguntou onde que você está, aonde você está. E Salmos 1 vai dizer mesmo, Senhor, que nós devemos estar junto ao ribeiro, plantado junto ao ribeiro, porque é dali mesmo que flui toda a fonte de vida. E essa fonte é mesmo o Senhor, é o Espírito que jorra para a vida eterna, que está nos habitando hoje, por meio de Cristo Jesus, que se entregou por nós, o sangue dele nos purificou, nos perdoou. Nós queremos sempre trazer a nossa mente, não deixar as muitas informações, as muitas situações do dia a dia nos desconectar. Olha para esse mundo, Jesus. Olha como nós estamos tão entulhados com tantas preocupações e informações, e nós nos sentimos perdidos e nos sentimos desconectados, Senhor. Mas o Senhor é aquele que sempre está nos lembrando, o Teu Espírito sempre está conosco no dia a dia, nas tarefas do dia a dia, nas resoluções dos problemas. Então, somente se nós abrirmos possibilidade para que o Senhor nos encontre, a Tua palavra diz que se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos se deixar ser achado. E nós queremos ser esses buscadores, Deus, que buscam o Senhor, que se consagram, que se dispõem, que não estão indiferentes para a sua voz, para a tua direção. E o Senhor está nos liderando nesses dias, mas nós devemos responder essa sua liderança, Deus. Porque o Senhor não nos dá algo que nós não devemos responder em obediência. O Senhor não nos lidera se nós não estivermos disponíveis, dispostos a te seguir, Deus. Porque se estivermos nosso coração endurecido, empedrado, carregado de tantas ansiedades dessa vida, tua palavra diz para que nós sejamos vigilantes e tenhamos cuidado, porque o engano desse mundo, a soberba dos olhos, né, a vaidade, a ganância, tantas situações que querem nos fazer perder essa essência, Deus. Essa essência da onde nós dependemos do Senhor, essa essência da onde nós buscamos o Senhor porque nós dependemos de Ti, porque sem Ti nada faz sentido. Nós vagamos nesse mundo, nós vagamos nessa terra, sobrevivendo, e não é isso que o Senhor, não é para isso que o Senhor nos chamou. Desde o primeiro homem que o Senhor chamou e criou, não foi para isso, para viver sobrevivendo no automático e vivendo esta vida de maneira fútil,
mas o Senhor nos criou para um propósito e nos chamou para estabelecer esse propósito em Cristo Jesus. E todas as coisas devem cooperar. Que nós não sejamos pessimistas, Deus, mas olhemos para toda a realidade a partir do Teu reino e venhamos converter toda a situação a Seu favor, venhamos converter toda a situação a nosso favor, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem, para que nós alcancemos esse propósito, Deus. E o Senhor nos enche, o Teu Espírito mesmo possa nos ungir à medida que nós nos consagremos, Deus. Nos dê mesmo força espiritual, nos dê mesmo clareza nesses dias, ânimo. Que nós venhamos recorrer ao Senhor nos dias difíceis, nos dias de angústia e de tristeza. E que a tristeza e as situações não nos derrube de tal modo que não venhamos levantar, mas que o Senhor mesmo já tem nos dado toda a vitória, Senhor Jesus. Já tem nos estabelecido. E é o Teu Espírito mesmo que nos estabelece, que nos revigora, que nos fortalece. Abençoe os meus irmãos, Deus, que estão ouvindo essa oração. Alcance os meus irmãos e cure-os também. Revigore e renove as forças dos meus irmãos, porque aqueles que esperam no Senhor serão como águias que revigorarão as suas forças, restabelecerão suas forças e subirão como águias, Deus. Até o dia que o Senhor vier até nós e nos redimir e nos buscar e nos levar contigo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você
me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo e arde outra vez no meu coração e arde outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer. Se não deixar findar o mesmo jeito de viver, não vai andar. Se findará, não vai valer tentar abrir as mesmas portas, não. Chega outono, eu ponho, sigo na jornada, passo a passo eu me encontro amparado nos teus braços. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Vento passou como um trovão e levou